Está reverberando, e não é pouco, ainda as consequências no mundo real, depois de talvez a publicação no mundo digital virtual, que acabou pautando a semana por completo, que foi o mini documentário publicado pelo influenciador Felca, denunciando a exploração e monetização de conteúdos que fatalmente estão ali explorando a imagem e a inocência de crianças e adolescentes nas redes sociais Brasil afora. Vídeo esse que já bateu estrondosos 35 milhões de visualizações, né, pessoal? E trouxe luz mais do que necessária ao assunto que estava emperrado há tempos na Câmara dos Deputados, que é a regulação das redes. Muita gente dizendo que políticos da esquerda nacional acabaram se aproveitando do contexto e instrumentalizaram uma pauta que, enfim, era um consenso para realmente avançar algo que, além de, claro, minar qualquer propagação de conteúdo de exploração infantil, o problema é que abarcaria muitas outras coisas e poderia até calar e silenciar os seus oponentes. Agora, é isso, né, pessoal? Vamos entender, até porque líderes partidários firmaram um acordo para discutir o tema, inclusive a senadora Damares Alves, pessoal, já protocolou um pedido para abertura de uma CPI em torno do tema que, inclusive, uma das bandeiras historicamente defendidas por elas, né? Jess Peixoto, na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Mota, né, já falou que a pauta é prioridade e a casa já conta até com 32 projetos de lei que começaram a ver, enfim, a luz do sol e possibilidade real de serem implementados. Como é que você está vendo isso? Eu acho que é oportunismo no sentido de que eles estão pegando uma pauta de comoção alta e falando, nossa, isso é um problema. Isso é um problema que está sendo denunciado não só pelo Felca, que o fez muito bem, mas por várias pessoas há muito tempo. Inclusive, a própria senadora Damares fala sobre a questão da adultização, sobre a situação, infelizmente, de pedofilia há muito tempo. Então, assim, é uma visão de que há uma comoção nacional, então eu vou me aproveitar disso, e a forma de se aproveitar disso, nós estamos vendo, está sendo abrir um debate sobre regulamentação das redes sociais, que é algo que o governo tem tentado nos últimos 2 anos. Acho que é o gancho perfeito. Primeiro, para eu recepcionar de volta todo mundo que está nos ouvindo também pela rede Jovem Pan de Rádio, no Corre do Dia a Dia, no carro, no trabalho, Morning Show, segue adiante. E a gente está tentando entender aqui, pessoal, esse movimento, claro, que acabou, enfim, depois do vídeo do Felca, vídeo já histórico, mais de 35 milhões de visualizações, acabou sendo um verdadeiro terremoto para vários políticos tentarem, enfim, serem os surfistas do hype, os motoboys de treta, né? Acabaram levando, indo no embalo e avançando suas próprias pautas lá em Brasília. Hugo Mota dando prioridade, o próprio presidente Lula dizendo que vai entender melhor o assunto e dar a prioridade que ele merece. Mano Ferreira sobre o componente político, e a gente vai expandir aqui a discussão também. Marinho, a primeira coisa que eu queria destacar é que tem diversas questões ali que não precisam de leis novas. Perfeito. Né? Porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que desde os anos 90 ele protege, em tese, de acordo com a lei, o tratamento de crianças e adolescentes no que diz respeito à forma de trabalho. Então, há um combate à exploração infantil do trabalho, à imagem de crianças e também a proteção pela dignidade sexual das crianças que não devem ser exploradas. Considerada uma das legislações de proteção infanto-juvenil mais avançadas do planeta e foi sancionada no governo Collor, né? Então... Exato, desde os anos 90, portanto. É uma das primeiras obras da nossa redemocratização, foi um Pacto Nacional de Proteção à infância. E acho que ninguém é contra o Estatuto da Criança e do Adolescente nessa sua essência. E a questão que fica é, por que tendo uma lei tão importante, a realidade não se transformou? Ou seja, quais são as instituições que deveriam estar trabalhando e não trabalharam? Eu acho que é muito importante que nesse debate a gente consiga aprofundar esse tipo de autocrítica. Porque simplesmente ficar empilhando uma lei em cima da outra, como nós sabemos, não resolve os problemas reais na ponta para a população. Então, antes de entrar no mérito sobre que legislação fazer no ambiente virtual, a primeira questão que a gente devia pensar como sociedade era por que não estamos aplicando no ambiente virtual a lei que já existe no mundo real para proteger as nossas crianças. E, infelizmente, nessa sociedade do espetáculo, a gente vê o Congresso Nacional, no lugar de aprofundar essa discussão, ficar querendo
surfar o hype da trend do vídeo do Felca com mais propostas de lei. Mas cadê o diagnóstico? Onde estamos falhando nas promotorias de infância e juventude, nos conselhos tutelares, em todas as instituições que já existem para proteger as nossas crianças? E uma coisa que o Mano coloca que é absolutamente perfeita é quanto que está de responsabilização até das próprias redes. Por que eu coloco isso? Porque nos termos de uso das próprias redes, existem barreiras para o que está sendo feito. Então, é como se esses usuários eles estivessem descumprindo a lógica, até mesmo, do termo de consentimento que se tem dentro dessas próprias redes. Mas isso não está sendo seguido. Então, tem que ter uma força de fiscalização. Não importa. Teve deputado que pareceu que descobriu que o ECA existe depois do vídeo do Fel. Ah, vou criar... Já tem, meu amigo. Já está lá. Dá uma lida, faz uns anos. Então, assim, tem um desconhecimento e tem uma lógica que é, tem um problema, cria lei. Não é essa a solução. Tem um problema, fiscaliza e tenta entender a estrutura. Vale mencionar que as denúncias muito bem feitas, num vídeo muito bom, maravilhoso no sentido de denúncia social, que mostra que o Felca mostrou que ser influenciador é isso. Isso tem um efeito muito positivo. Mas assim, existia uma cadeia de pessoas que não têm a visibilidade do Felca, que já tinham denunciado isso, que já tinham falado sobre isso, que já estavam problematizando sobre isso. Algumas delas até sofreram represálias judiciais por conta das denúncias que estão fazendo. Então, assim, como sociedade, também tem muito num pai ver, meu filho está consumindo criança de 12 anos se beijando. O que é isso? Existe esse controle, que muitas vezes não é legal, é moral, é de atenção, é de se colocar pensando, que sociedade é essa? Isso tá certo? E não olhar só para vamos criar uma lei, porque essa não é resolução. Cadê as ações diretas do Ministério Público em relação a isso? Cadê a fiscalização das áreas da infância? Cadê muitas das vezes o próprio Conselho Tutelar? Foram acionar o Conselho Tutelar esses dias porque uma deputada estava carregando um bebê. Cadê acionar esse Conselho Tutelar quando tem criança sendo erotizada em rede social, em reality show, ao vivo muitas vezes, em lugares e espaços do Brasil? Então falta vergonha na cara do setor público para ver que é um problema que estava dito, que estava posto e muita gente escolheu ignorar. E do ponto de vista prático, cadê a Polícia Federal, que tem, enfim, já provou a sua eficiência em conseguir monitorar e identificar opiniões políticas de centenas de milhares de brasileiros, realmente apurações essas que são usadas como base para diversos ministros decretarem prisões desses mesmos, por que não, talvez, calibrar ou focar, principalmente em revelar esse tipo de conteúdo asqueroso que segue, sim, aí boiando na esgotosfera da internet brasileira e merece, esse sim, ser de fato censurado. A real é que tem um grupo político no Brasil que passa dia e noite pensando em como silenciar oponentes, adversários e dissidentes e que odeia realmente que haja um campo livre para realmente eu e você e eu temos a nossa chance de dar a nossa própria opinião. É completamente diferente desse tipo de conteúdo asqueroso. Só uma informação rápida, o presidente Lula prometeu que hoje, às 15 horas, após uma reunião com seus ministros, vai apresentar à sociedade um projeto de lei do governo federal para a regulamentação das redes sociais. Mais uma vez, vamos ver qual vai ser o termo, né? O que é que vai estar concretamente nesse novo projeto do governo Lula para regulamentar as redes. Incomoda demais que haja um espaço onde as pessoas possam opinar e se informar livremente sem o filtro governamental, né, pelo visto. Mas vamos aguardar aqui e dar uma chance ao tempo aqui. Mas eu vou acionar aqui até para trazer a dimensão, pessoal, de focar em quem realmente é o centro dessa discussão toda, que são as crianças brasileiras tão suscetíveis aí nesse mar de seduções, tentações e possivelmente, enfim, incentivos perversos que existem todo santo dia, que é o nosso querido neurocomunicador do Brasil, professor William Borghetti, se juntando a nós. É uma linha muito tênue, né, querido? Obrigado pela presença aqui. Linha tênue demais entre a inocência das nossas crianças e a falta de controle dos próprios pais, né, e a maldade desses criminosos. O que dá para fazer, hein? Marinho, é um negócio, assim, a gente tem que deixar claro assim, o Felca é um herói pelo que ele está fazendo. O que tem um lado maravilhoso, ele está expondo isso, enfim, né, um trabalho incrível, o vídeo acessando aí a alta cúpula política do Brasil, todos os grandes meios de comunicação, mas também a gente depender de um herói mostra um lado do Brasil e um lado da política que é péssimo, né? Então, por exemplo, o Ministério Público da Paraíba vem investigando esse caso há
8 meses, né? Então, assim, como é que um vídeo de um influenciador que agora está, inclusive, sofrendo represálias e tal, tá aí tendo que andar com segurança, e aí o presidente da República agora vai fazer uma lei, o Hugo Mota falou que agora vai acelerar por causa de um vídeo. Então, assim, essa dependência de um herói. Enquanto isso, crianças, o próprio Ítalo foi denunciado no condomínio que ele mora, porque ele andava com meninas, adolescentes de topless em cima de motos, se expondo, né? E o que me chama a atenção falando das crianças é que quando a criança e as adolescentes, enfim, se pronunciaram sobre esse caso, elas não percebem que estão sendo abusadas. Inclusive, elas falam, não, mas tá tudo bem, para mim é legal, eu ganho bem, eu tô sendo exposta. A tal da Camilinha falou assim, eu inclusive, agora que eu respondi o Felca, eu tô ganhando um monte de seguidor. O que também assusta um influenciador como o Ítalo Santos ter 18 milhões de seguidores, ou seja, tem plateia para fazer esse tipo de coisa, né? Não dá para não lembrar da frase, né, que o Brasil muitas vezes parece que não tem um povo, tem público. Público nunca vai faltar para mesmo todo tipo de pilantra e de explorador como esse sujeito. Mas eu vou com o David de Tarso aqui com mais informações para a gente trazer o contexto mais preciso possível. Vamos lá. Do Ítalo Santos, ele está sendo investigado desde 2024, né? E agora deve responder, então, por exploração e tudo mais, por conta dessa situação toda que foi colocada. Meninas fazendo topless, o relato são dos moradores ali do condomínio onde ele vive, e agora vai ter que sofrer a essas acusações, apontamentos feitos pelo Ministério Público do Estado da Paraíba. Mas um detalhe que me chama a atenção é que vocês estão falando sobre que os políticos pouco podem fazer e que existem leis vigentes. Eu acho que podem ser feitas, sim, alterações que são extremamente significativas na lei quanto à tutela das pessoas. Porque tem pessoas, me perdoem, mas não mereciam ser pais ou mães. Porque ao ver cenas como essa, da criança sendo explorada, e muitas vezes o Conselho Tutelar não faz nada, a gente vê no nosso dia a dia crianças em semáforos ali pedindo esmola, sendo alvo até mesmo para que a pessoa obtenha recurso, e nada é feito, sendo que uma fila de adoção não anda, porque sempre fica na tutela dessas mesmas pessoas, porque o redirecionamento é justamente para um membro familiar. Então, a gente precisaria rever isso sobre quem está sobre a tutela dessas crianças, desses adolescentes, porque a gente tem uma legislação muito fraca quanto a isso e precisaria haver mudanças. E isso é o legislativo quem faz. Mas na tutela, eu acho que medidas são necessárias, eu vou até em casos adicionais. Muitas vezes, quando você convive em orfanato, você vê situações em que existe abuso físico e a tutela não é removida. Exatamente. Então, assim, no Brasil, tirar a tutela, o pátrio poder, como se diz, é a última coisa que a justiça faz. Porque a justiça, ela entende criança igual carro. E ela pensa que pai é dono. Então, muitas das vezes, coloca a vida das crianças em riscos, juízes que não tomam esse devido cuidado, um conselho tutelar muitas vezes omisso, e essa prática é um problema e dá para melhorar muita coisa. Até que na lei, a garantia máxima é da criança, mas a interpretação é, eu vou tirar o filho da mãe, né? Mãe é mãe. E essa bobagem toda que muitas vezes não coloca em jogo risco físico, risco pessoal que essas crianças passam. Mas nesse caso do Ítalo, vocês mencionaram que ele está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba. E por quê? Porque em 2024, a Antônia Fontinelli fez uma denúncia da sexualização das crianças. O que aconteceu? Ela foi determinada por juízo, ou seja, pela justiça, a remover este vídeo sobre pena diária de R$1.000, podendo acumular até 20 mil. Depois disso veio a situação de investigação. Mas note que quando a gente fala sobre regulamentação das redes sociais, a maior preocupação não é se o Ítalo Santos que está descumprindo o termo de uso do Instagram, do próprio TikTok, do YouTube. Não é isso, não é isso. Não é sobre isso. Ele está descumprindo ECA, ele está descumprindo várias coisas. Tem muita lei para isso. Esse vídeos, como o da Antônia Fontinelli, de denúncia sobre algo, eles vão ser proibidos, se eles vão ser barrados, se o algoritmo vai tirar rápido, porque, no final de contas, está colocando palavras que descaracterizam, que falam sobre sexualização infantil. É a mesma coisa sobre a situação do próprio Felca. Então, assim, a rede social, ela é instrumento de denúncia e voz. Esse caso está acontecendo há muito tempo, mas precisou de um influencer e não de um político, porque talvez valesse mais dar um mandato para o Felca e tirar de alguns parlamentares, que nada fazem, ficam assistindo, meros telespectadores da vida pública brasileira. Então, isso é um problema. E aí, quando a gente olha para a regulamentação das redes, é isso que tem risco. Eu já vou com...
Minha diretora Helena, posso ir aqui com o professor William Borghetti? A gente vai ter uma matéria importante que a gente já vai estar trazendo logo mais. Vamos fazer um rápido break também para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já. Importante, eu quero muito ouvir aqui tua opinião sobre o componente do Ítalo também nessa história toda. Professor William Borghetti, a gente segue adiante. E tem uma questão assim, como eu abri dizendo, né, olhando para a criança e para o adolescente, num primeiro momento eles acham incrível, né? Porque ele tá ali fazendo uma brincadeira na rede social e tal, só que existe uma máxima aí no marketing e tal, assim, o seguidor que vem por polêmica, ele quer mais polêmica, né? Então esse seguidor aí, abusador, esse seguidor que tá olhando uma questão de sexualidade numa criança ou no adolescente, ele precisa escalar. E aí, o adulto que está cuidando dessa rede vê que o engajamento vai diminuindo, se ele mantém o nível, o que ele tende a fazer? Ele tende a subir. Se a gente olhar o site de fofoca, se a gente olhar o influenciador que é polêmico, ele tem que escalar na polêmica cada vez mais alta para manter aquele público que está vindo por polêmica. Então, assim, a gente está falando aí do caso do Ítalo e tal, mas lá no próprio vídeo do Felca são expostos vários casos e, assim, crianças fazendo absurdos de sexo. Criança, gente. A gente às vezes fala assim, 16, criança. A gente está falando de crianças de 8, de 9 anos, com muita coisa. E isso tem um abalo absurdo na cabeça dessa criança quando ela virar um adulto. Não, o sujeito, esse Ítalo, ele conseguiu ser banido do TikTok, que, cá entre nós, não é reconhecida como a rede mais rigorosa para banir, enfim, conteúdos dessa natureza. E ele até rodou lá tal qual era a agressividade com a qual ele violava os termos e direitos de uso de imagens e também a política de conteúdos vigente no TikTok. É só para escancarar. Mas deixa eu só William, vai que é sua, eu sigo adiante. Esses dias eu fiz um corte daqui do Morning e coloquei no TikTok, o TikTok baniu meu vídeo porque eu estava... então posso estar enganado. Não, eu quero dizer assim... É uma banalidade, sou eu falando, sim, mas eles disseram, não, você está infringindo. E como que alguém que posta esse absurdo se mantém na rede por tanto tempo, né? Até o TikTok derrubar e tudo mais. Então... Eu vou fazer uma pausa nessa discussão mais do que necessária, a gente já vai retomar aqui, porque temos uma atualização aqui